Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje é dia 14 de novembro de 2020. Hoje é sábado e o Evangelho de hoje é de São Lucas, capítulo 18, versículo do 1 ao 8. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola, para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha procurando o juiz, pedindo: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha agredir. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-lo esperar? Eu vos digo que Deus lhe fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, no começo dele, já nos mostra o sentido da leitura de hoje, da palavra de Deus, de que forma ela quer tocar cada um de nós. Jesus nos fala que, contando essa parábola, era para mostrar aos discípulos e cada um de nós a necessidade de rezar sempre e nunca desistir. E aí ele vai contar a parábola desse juiz injusto, desse juiz severo, desse juiz que não temia Deus e não respeitava homem algum, mas também tinha a história daquela viúva que tinha uma causa com aquele juiz, mas o juiz não fazia justiça, não julgava aquela mulher, mesmo ela insistindo constantemente para que ele fizesse justiça, atendesse aquele clamor dela, para que ele cumprisse aquilo a que ele foi destinado. E aí esse juiz vai dizer que a viúva estava aborrecendo com as insistências dela, e ele vai fazer a justiça para que ele não possa agredi-la. Jesus vai dizer para cada um de nós que se aquele juiz, que era um homem injusto, um homem que não temia Deus e aos homens, fez justiça por causa do clamor daquela mulher, da insistência dela no seu pedido, e Deus, será que não fará justiça aos seus escolhidos que dia e noite grita por ele? Será que vai fazê-los esperar? Jesus vai nos dizer que Deus irá fazer essa justiça, atender os nossos pedidos bem depressa. Nós precisamos verdadeiramente, a cada dia da nossa vida, colocar diante de Deus os nossos pedidos, aquilo que nós temos no nosso coração e precisamos colocar diante de Deus. Não é que Deus vá atender a cada um de nós pela força das nossas palavras, ou que Deus não saiba o que cada um de nós e pretende ou deseja o que é melhor para cada um de nós. Deus sabe muito bem o que todos nós precisamos, muito antes que nós mesmos possamos saber. Deus conhece o nosso íntimo e muito mais, Deus conhece a nossa real necessidade. Também devemos apresentar a Deus, não só pensando em cada um de nós, mas pensar também nos nossos irmãos, das pessoas que nos rodeiam, das pessoas necessitadas. Devemos levar esse clamor a Deus. É isso que Jesus nos chama, a rezar sempre e nunca desistir jamais. Mas muitas vezes o não também é resposta.
Muitas vezes queremos coisas que não é da vontade de Deus, que Deus sabe que se acontecer aquilo que nós queremos, muitas vezes é a nossa desgraça. Então, por isso que Deus muitas vezes nega esses nossos pedidos, mesmo sabendo que nós queremos muito aquilo, mas porque nós não temos o pleno conhecimento da verdade. Nós, a cada dia, supliquemos a Deus, coloquemos a oração do Pai Nosso, mas sabendo, entendendo o que essa oração quer nos dizer, porque foi o próprio Cristo que nos deu essa oração, foi o próprio Cristo que nos ensinou a rezá-la, e uma oração completa. Aquele cristão, aquele que quer viver na graça de Deus, na oração do Pai Nosso, sabendo que verdadeiramente você está falando e está pedindo, é uma oração belíssima, uma oração completa, o qual Jesus Cristo, nosso Senhor, nos deu para assim nos dirigirmos ao Pai, a Deus. Por isso que nós suplicamos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, uma exaltação ao poder e à graça de Deus. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Eu tenho os meus pedidos, eu sei, tenho os meus desejos, mas é a graça de Deus que tem que acontecer na vida de cada um de nós. Assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, é o alimento de cada dia, que não falte para nós e também não falte para os nossos irmãos. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, nós que somos fracos e pecadores, que Deus haja com misericórdia com cada um de nós, assim como nós perdoamos a ofensa do que nos tem ofendido. Aqui Jesus nos coloca uma condicionante. O perdão dos nossos pecados é uma condicionante para Deus nos perdoar, se nós perdoamos também os nossos irmãos que nos ofendem. Perdoai as nossas ofensas, assim como nos têm ofendido, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do todo mal. Que nós sejamos protegidos pela graça de Deus, caminhando nos caminhos do Senhor, que nós resistamos às tentações do maligno e às suas seduções. Então, meus irmãos, essa oração belíssima e completa faz com que nós tenhamos tudo caminhando nesse caminho, nessa vida, rumo à vida eterna. Que nós não desistamos jamais, rezemos sempre e a graça de Deus se realizará na vida de cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um ótimo final de semana para cada um de vocês.